Deus maravilhoso, que Deus abençoe essas irmãs que louvam de todo o coração ao Senhor. Eu agradeço ao Senhor por me dar essa oportunidade de estar aqui hoje, porque só a misericórdia de Deus, né, na nossa vida. Nesse tempo que nós vivemos, as irmãs cantando, que mandou largar a rede, nós não podemos largar a rede, não podemos desanimar. Tem tantos desanimados, né, nessas épocas, né, por causa de começar a ficar em casa e começa a desanimar. Nós não podemos jamais desanimar, né? Nós temos que estar firmados, porque a nossa vitória é no final. Então, se pararmos no meio do caminho, nós temos que continuar a nossa jornada firmes na presença do Senhor. Eu quero ler com os irmãos um versículo no livro de Romanos. Interessante que eu estava dando uma estudada na Bíblia, né, procurando umas referências na Bíblia, e eu confesso que eu já li a Bíblia toda, né? E aí eu estava lendo um versículo, né? E aí eu pensei, eu já li esse versículo na Bíblia, é por isso que diz que a palavra de Deus ela é nova a cada manhã, né? Porque às vezes a gente vê um versículo na Bíblia que a gente pensa que a gente nunca leu, né? E Deus é tão maravilhoso na nossa vida que quando a gente começa a meditar na palavra de Deus, eu não vi a hora passar. Eu comecei a estudar a Bíblia hoje, quando eu vi, já era tarde, eu não tinha nem ido almoçar, e o Senhor é tão maravilhoso na nossa vida. Eu quero ler com os irmãos no livro de Romanos, no capítulo 12, e o versículo 12 também, que diz assim, palavra do Senhor, que a esperança que vocês têm os mantém alegres, aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Que a esperança que vocês têm vos mantém alegres. Então, nós não podemos entristecer com nada. Entristecer porque estamos assim meio distante, né, da casa do Senhor, mas nós jamais podemos desanimar. As irmãs cantando, e eu me lembrando de Jó, né? Quanto Jó sofreu e fizeram de tudo para fazer ele desistir, até mesmo a própria esposa dele, né? Fazendo ele desistir, mas ele foi até o fim e não desistiu por nada, e no final Jó teve a vitória, né? E recebeu muito mais do que aquilo, tudo que ele tinha. Por quê? Porque ele foi fiel até o fim, né? E eu lendo esta passagem aqui, que é a esperança que vocês têm, os mantém alegres, aguentem com paciência os sofrimentos. Nós temos que aguentar todas as provações sem desanimar, né? Nós vemos que o Evangelho de Jesus não nos isenta das lutas, das tribulações, das perseguições, dos dias difíceis que nós passamos, né? Os quais nós precisamos estar sempre preparados, né? Nós temos que estar preparados para tudo, sabendo de que o Senhor não nos prometeu só dias bons, né? Nós temos a nossa jornada a seguir com Jesus. Nós sabemos que a vida do cristão nem sempre os ventos são tranquilos, nem sempre são favoráveis, né? Nem sempre são do jeito que nós queremos, né? Não é fácil, nos traz surpresas, tanto boas como muitas vezes surpresas que não são boas, né? Surpresa muitas vezes ruim, que nós temos que estar sempre confiando no Senhor, porque muitas vezes nos deixam, às vezes, abatidos, mas não podemos desanimar. E nesse capítulo 12 de Romanos, Paulo começa dando instruções, lá no começo do capítulo 12, né? Dando instruções práticas de como viver a vida cristã, como o amor não fingido, detestar o mal e apegar-se ao bem, amar uns aos outros, ser humildes, não ser negligentes no zelo pelas coisas de Deus, ser fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Aí, quando chega no verso 12, ele nos orienta,
sobre como vencer os momentos difíceis que surgirão. Veja os conselhos, que a esperança que vocês têm os mantém alegres. Essa alegria, esse regozijo, é uma alegria especial. Não é uma alegria de qualquer coisa que a gente vê, a gente dá risada, a gente fica alegre. Né? É uma alegria especial que nós temos no Senhor. Essa alegria não depende das circunstâncias em que vivemos. Vemos o que diz, eu quero ler com os irmãos aqui no livro de Abacuque, lá no capítulo, né, no versículo 17 do capítulo 3, onde ele diz: ainda que as figueiras não produzam frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força, Ele torna o meu andar firme como de uma corça, e me leva para as montanhas onde estarei seguro. Nós vemos que as dificuldades, né, não fez com que ele parasse. Né? Não... Então, nós vemos que o profeta Abacuque, ele viveu em um período em que uma grande crise de ordem espiritual, moral e social havia se instalado em sua nação. Mas mesmo em meio aos tempos difíceis, Abacuque conseguiu experimentar a vitória. Nós vemos aqui no capítulo 1, nós podemos ver aqui no capítulo 1 de Abacuque, onde ele clama, que ele queixa ao Senhor, né? Ó Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda, e tu não me atenderás? Até quando gritarei violência, e tu não nos salvarás? Por que me fazes ver tanta maldade? Por que toleras injustiça? Estou cercado de destruição e violências, há brigas e lutas por toda parte. E assim por diante ele vai reclamando, mas depois lá no capítulo 3, ele não desanima, né, com tudo isso, né, ele não desanima então, mas mesmo assim nos tempos difíceis, Abacuque conseguiu então ter vitória. Veja o seu questionamento, né? Então, nós vimos lá no capítulo 1. Aqui revela o quanto ele estava inconformado com aquela situação que ele estava vivendo. Vemos que não é nada diferente. Né? Eu comecei a meditar nos dias de hoje, será que tem alguma diferença de tudo aquilo que Abacuque estava vendo? Dá a impressão que ele estava vivendo os dias de hoje. Nós vivemos em dias, mesma coisa de que Abacuque, né? O segredo está no fato de nós nos apoiarmos na esperança. Não, a esperança não se vê, mas ela funciona como uma âncora da alma. Vamos lá em Hebreus 6, 19, que diz assim: essa esperança mantém segura e firme a nossa vida, assim como a âncora mantém seguro o barco. A esperança é a certeza da intervenção de Deus na nossa vida. Ela é a convicção de que Deus é soberano e que todas as coisas estão sob o controle do Senhor. A nossa vida está sob o seu controle, então nós temos que estar sempre confiando no Senhor, né? Então, é tudo corre para o bem da nossa vida, né? Tudo que nós passamos, nós temos que suportar, né? Tudo é um propósito de Deus. Romanos 8, 28, vai dizer assim: pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus. A esperança só é esperança porque ela se apoia em uma promessa, a promessa de Deus que nós temos para a nossa vida. E Deus promete estar conosco, irmãos. Ele fala: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós temos que ter essa confiança no Senhor. Hebreus 13, 15, a parte B diz assim: Deus disse: eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Em todo momento da nossa vida, por mais
difícil que pareça, por mais provas que passamos, saiba que o Senhor é conosco, que o Senhor nunca nos desampara. E nós muitas vezes que nos distanciamos do Senhor, porque Ele não distancia de nós, né? É nós que nos afastamos dEle. Eu, meditando na palavra de Deus, eu comecei a lembrar de Moisés, né? Que Deus aparecia, né? Apareceu para ele lá na sarça, né? O povo lá de Israel ficaram até com medo, né? Eu falo, Deus apareceu, né? Lá para Moisés, e hoje, né? Nós nos distanciamos tanto de Deus, né? Que parece que nós perdemos a nossa confiança nele. E depois nós vemos a fidelidade de Deus em Hebreus 10, 23, que diz assim: guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Você crê que o Senhor cumpre as promessas? O Senhor não falha. Que Deus cumprirá as promessas na minha vida e na sua vida. Tudo que Ele promete, Ele cumpre. O Senhor não falha. Nós falhamos muitas vezes com Ele, mas o Senhor está sempre presente. Josué 21, 45, diz assim: o Senhor cumpriu todas as promessas que havia feito ao povo de Israel. Veja que o Senhor, quando Ele fala, Ele cumpre. O Senhor não falha. Então, agora, com a esperança também, seguindo aqui, acompanha a paciência. A paciência nos mantém firmes e seguros, nos mantém tranquilos, mesmo nos momentos mais difíceis na nossa vida. Romanos 8, 25, diz assim: porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Esperamos como, irmãos? Esperamos com paciência, porque sempre, muitas vezes, nós pedimos uma coisa e nós queremos, né, do nosso jeito, queremos na hora, mas o Senhor tem sempre a hora certa para nos abençoar, para nos dar aquilo que nós pedimos, né? Que tudo que pedirdes, o Senhor diz em meu nome, crendo recebereis, mas nós temos que saber também esperar no Senhor. Hebreus 10, 36. Olha o que diz: vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. Ele promete e Ele cumpre, mas para receber, muitas vezes, nós temos que saber esperar no Senhor. Talvez você esteja passando por momentos complicados em sua vida, parece que está difícil, mas saiba esperar no Senhor, que na hora certa Ele tem a vitória. Glória a Deus, aleluia. Mas o Senhor nos dá forças para aguardar em silêncio, para ter paciência, para cada luta, evitando que tomamos muitas vezes decisões precipitadas na nossa vida. Muitas vezes nós queremos, né, tomar decisões e não sabemos ter paciência de esperar o Senhor, mas o Senhor nos diz que nós temos que ter esperança e ter paciência de esperar nele. A paciência traz consigo a fé e a sabedoria, e também nos ajuda a aguardar a ação de Deus em nosso favor. Como diz o salmista lá no Salmo 40, né? Esperei com paciência pela ajuda de Deus. Vamos saber esperar, né? A palavra paciente significa não retirar-se ou fugir. Nós não podemos fugir, né? Esperar, cruzar os braços, né? Não desistir diante das provações, mas aguentar firmes, resistir com coragem e confiança. E ser paciente não é cruzar os braços, mas enfrentar as batalhas. Nós temos batalha para nós enfrentarmos, nós temos que seguir avante e nunca deixar-se abater. E para isso, nós precisamos de quê? Também perseverar na oração.
tudo faz parte, né? A nossa esperança, a nossa paciência e a nossa perseverança na oração também faz parte da nossa vitória. Nós não podemos negligenciar a nossa vida de oração, pois ela é o segredo para permanecermos em pé. Se nós estamos aqui, se nós estamos em pé, é através da oração. Então, nós não podemos desistir. Então, a oração nos faz estar em sintonia sempre com Deus. A oração nos capacitará a encarar a tribulação da vida com persistência. Lucas 18:1. Jesus conta aqui a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. Aqui ele vai falar a parábola daquele juiz que não temia a Deus, né? E na mesma cidade morava aquela viúva que pedia para julgar a sua causa, né? Só que ele sempre recusava, mas ela não desistiu, ela foi persistente, né? E é por isso que nós temos que persistir, não deixar de orar sem desanimar, ser como essa mulher, que de tanto que ela persistiu, o rei foi obrigado a atender e resolver e atender a causa da mulher. Então, irmãos, vamos orar, esperar, vamos ter paciência. Eu quero estar encerrando isso daqui, né, essas minhas palavras, né? Sabendo que nós temos que não esquecer que nós temos esperança no Senhor, mas nós temos que ter paciência e temos que perseverar em oração. E eu quero ainda deixar para os irmãos, né? Encerro aqui com o Salmo 84, o verso 12, aonde o salmista diz: ó Senhor Todo-Poderoso, como são felizes aqueles que confiam em Ti. Oh, como é maravilhoso confiar no Senhor, esperar no Senhor, ter paciência de esperar no Senhor, sem desanimar, que o Senhor possa se fazer presente em nossa vida e não nos deixe por nada, ainda que essas dificuldades, esses dias difíceis que estamos atravessando, que não venhamos a desanimar, mas vamos perseverar firmes, porque o Senhor tem vitória para a nossa vida. Amém? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos.